Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, está bom, obrigado. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor, amém? Amém? Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 12, onde tivemos um culto tremendamente abençoado. E eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida essa noite, amém? Irmãos, acho que eu fiquei mais ou menos 15 dias. Eu falei, eu mandei recado para o grupo da igreja e mandei recado pelo privado, né? Eu cheguei, era para os irmãos terem que pegar o Vale Sexta Básica. Aquele que não pudesse vir, iria pegar por desci. Cheguei de viagem, o 35 Sexta Básica, e voltei no outro dia de manhã. Então, quando eu retornasse, que era para os irmãos me procurar. Mas tem membros aqui da igreja que não pegou, e estava dentro da minha Bíblia. O de Giovana estava aqui na Bíblia, de Quinha estava aqui dentro da Bíblia, Damiana, da Cosminha, da outra Damiana, o nome dela, o papelzinho dela estava aqui na Bíblia. A irmã Benedita também estava aqui na Bíblia. Então, irmãos, quando a gente for fazer o evento da igreja, irmãos, é muita coisa na minha cabeça. Você imagina eu e Vitória correndo atrás de doação, corre para lá, corre para cá, e viagem, vem e volta, né? Imagina o turbilhão que fica na minha cabeça. Então, irmãos, eu não sei se alguns aqui lembram que eu falei que eu iria priorizar os membros da igreja. Quem lembra disso? Levanta a mão. Você lembra, Bilha? Irmãos, eu vou priorizar. Então, independente de quem pegou o papel ou não da igreja, Pieda, faz favor, vem aqui na frente rapidinho. Você pegou um papelzinho de Vale Sexta Básica, mas o que eu fiz? Fui lá na sua casa e avisei, a sua cesta estava na igreja. A cesta da Damiana estava aqui na igreja, peguei para ela lá. A cesta da irmã que pesca Benedita está aqui dentro. Até a Vanusa, que não está vindo na igreja, a cesta de Vanusa está aqui dentro. Amém? Aqui está esqueci o nome da sua filha lá em cima, a Cinha, abençoe ela também, amém? Então, irmãos, pode sentar lá aqui, né? Então, quando a gente for fazer um evento da igreja, não fica triste, não fica chateado, evita de fazer comentários maldosos, principalmente com a minha pessoa, porque não é legal, e só Deus sabe o que eu passo para estar aqui, independente de qualquer coisa. Mas desde o mês de novembro, eu estava falando, irmãos, nós vamos priorizar os da casa e os irmãos em Cristo. Tanto que quando eu cheguei com a 35 Sexta Básica, eu só estava pegando o nome de crente. Não importa de que igreja era, não foi assim? Vanessa estava aqui, né, Vanessa? Não foi isso? Aí veio gente de tudo quanto é igreja, pegou o papelzinho. Agora, a falta de avisar não foi, porque eu boto no grupo, eu aviso no privado, né? E outra coisa, quando nós começamos o culto ali fora, a primeira coisa que eu falei, assim, irmãos, a prioridade aqui não é a cesta básica, é o culto, amém? Porque se o culto não fosse prioridade, eu não teria feito o culto, entregava e pronto. Então, tudo que a gente for fazer, Deus tem que ser a prioridade. A menina chegou e passou mal, porque quem vai para a cidade passa mal,
Aí você ficou assim, só sexta, menina. Fui lá na porta da casa dela, porque ela é filha daqui, ela é membro daqui. Ela não está no culto ali, mas o que é dela é dela. Amém? Então é isso que a pessoa tem que botar no coração, irmãos. Fruto do Espírito não é falar em línguas. Fruto do Espírito não é ter visão, não é ter revelação. O fruto do Espírito é mansidão, irmãos. A gente tem que aprender. Quem tem o Espírito de Deus, irmãos, tem que ser manso. Quem tem o Espírito de Deus tem que ser humilde. E tudo que a gente for fazer para Deus, tem que fazer com muito amor, não ficar reclamando de nada. Amém? Nós lá em Vitória, a gente tinha grupo de louvor. Por que não tem? Porque todas as vezes que tentou não deu certo. A irmã que era regente, uma irmã reclamava do louvor, a outra reclamava. Quer dizer, quem é líder, a pessoa não pensa não, quem é líder fica triste. A pessoa vem, né, de coração para ensaiar, para fazer o melhor, aí um reclama, outro reclama. Quem é que vai querer ser líder desse jeito? Ninguém, irmãos. Ninguém. Aí, poxa, mas a irmã que estava na liderança não está querendo nada, não é que não quer nada por nada. É porque cansa, irmãos. Falação demais. Não edifica. É difícil, irmãos. Eu estava comentando hoje com o Roberto, presbítero, a gente vê 10 pessoas, 10 cabeças, pessoas diferentes. 20 cabeças, pessoas diferentes. Você tem um grupo de louvor, a líder escolhe louvor. O demais tem que ficar dando palpite, não. Aí quando não vai fazer uma festa, a líder fala assim, vamos supor, é igualzinho a caravana que está vindo de Vitória, a irmã lá falou assim, conversa com as irmãs, vê se elas podem se vestir de rosa no dia do evento lá na base. Aí pode alguém falar assim, não, mas não pode ser amarelo, não pode ser vermelho. Quer dizer, a irmã vai pedir, mas alguém vai querer dar palpite numa coisa que é dos outros. E isso é feio, é chato. Isso não glorifica a Deus em nada. Eu fico triste, irmão, eu fico abatido com essas coisas. Porque tem pessoas que ela deixa o mal entrar no coração e ela passa para outro. Aquele passa para outro. E aquele passa para outro e vai passando. E tem gente que fala coisas sem pensar, prejudica a igreja, prejudica a obra de Deus e entristece, irmãos. Só Deus sabe o que eu passo. Vim de Vitória, que eu ficar 6, 7 horas dirigindo, vocês sabem que não é fácil. Eu fico tão alegre quando eu estou com vocês aqui. Então, todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa, se tiver dúvida, me procura. Quem estava ali fora, irmãos, tem gente que nem crente é. Ali fora, pastor, já tem um papelzinho? Tem. Vê outro, pastor, o senhor pode me abençoar com a cesta? Posso. Por que o estado da casa não pode fazer a mesma coisa? É melhor ir embora, chateado, achando que a gente está fazendo desfeita? Não. Os da igreja que eu não peguei nome, os nomes estavam aqui, ó. Inclusive até mandei mensagem, porque a Giovana não está aqui. Eu mandei mensagem para a Giovana, ó, coloca lá no, porque tem um livro com o nome, coloca o nome da irmã Benedita, coloca o nome da irmã fulana, pode perguntar para ela, se eu mandei mensagem para ela. Aqui eu não estava aqui no culto nem Giovana, mas foi entregue lá na sua casa, não foi aqui. Elas mudaram, mas o nome dela estava no livro, elas são da família. Eu entreguei lá na casa. Então a irmã Nusa está aqui, a da irmã Benedita está aqui, da Damiana foi lá na porta da casa dela entregar. Aí tem gente que pode até falar assim, eu não vou obrigar para fazer uma sexta classe, eu não preciso. Irmãos, aquele que precisa, glória a Deus, porque é bênção na vida dele. Aquele que não precisa e pega, mas tem que ser grato do mesmo jeito. Porque é melhor você ter a mais no seu armário do que você não ter nenhum. Vamos supor, eu fui lá e abençoei, irmã. Se ela falar assim para mim, não, pastor, eu fiz uma comprinha, eu tenho no armário. Você não, mas é sua bênção. É melhor você ter a mais do que você tem fome. Entendeu? Não é melhor? Fala para Jesus.
Romanos 12. Seria tão bom se a igreja fosse unida, né, irmãos? Lá em Vitória eu tinha uma obreira. Eu tive que bater uma carta desligando ela da igreja. É mole, mesmo. Eu não excluí ela da igreja. Eu fiz uma carta desligando ela. Ela chegava para o irmão que estava na porta, cuidado com o irmão fulano. O irmão fulano, cuidado com ele. Cuidado com o irmão fulano. Aí, daqui a pouco, ela ia para o tal irmão fulano e já falava, cuidado, o irmão está na porta. Aquele irmão lá, ele é traiçoeiro, ele é isso, ele é aquilo. Quer dizer, ia para a igreja para botar os irmãos um contra os outros, que coisa feia. Isso é o diabo arrumando com o dedo na igreja, irmão. Isso não é coisa de Deus, não. Aí eu não aguentei, não sou de fazer isso. Eu bati a carta dela. Aí quando eu estou lá, que ela chegou, você aqui está a tua carta. Carta de quê? Carta de desligamento. A partir de hoje, você não faz mais parte dessa família. Quando você vir no culto, você vai vir como visitante. Aí ela disse, mas você não pode fazer isso. Eu já fiz, a sua carta está aqui. Vai para a igreja que você quiser, se por certo aceita a bênção lá, mas aqui eu não te quero mais. Porque está arrumando confusão entre os irmãos. Que espírito é esse, irmão? Amém? Está dando para entender o negócio? É um negócio chato, irmão. Vocês acham que é fácil ser pastor? Não é nada. É por cada tipo de gente que a gente mexe, a pessoa aceita Jesus, mas não muda não. Nasci assim, vou morrer assim, isso não vai para o inferno assim, né? Vamos lá. Pastor Soldado jogando charlatina, não estou falando para todo mundo. Servir a Deus é servir a Deus, não é servir você mesmo. E pode ser a festa que for, pode ser a bênção que for, você for. O culto é prioridade. Vem para o culto, não sai enquanto o culto não acaba. Porque o culto não é para o pastor, o culto não é para você, o culto é para Deus. É para Deus, irmãos. E se a gente não ter cuidado, o capeta faz esquecer a vida da pessoa. Vamos lá. Rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, eu não venho aqui passear, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor tem mandado. Me dá sabedoria, usa os meus lábios e minha boca, fala os nossos corações, porque a voz é minha, mas a palavra é tua, assim que peço no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes, né? Tinha Pedro, tinha vários apóstolos, mas ele foi o que mais abriu a igreja. Toda doutrina que você vê na Bíblia, vinda do coração de Deus, escrita e exposta pelo apóstolo Paulo. Sacrifício quer dizer oração, libação, gordura, cheiro suave. Na época, o que se fazia sacrifício? Antes, na lei, levantava-se um altar, colocava lenha, colocava um cordeiro e fazia-se o sacrifício. Tinha sacrifícios que era oferta agradável aos olhos de Deus. Tinha sacrifício que era para o perdão dos pecados, o animal morrendo no lugar da pessoa.
que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. Santo quer dizer separado. Todas as vezes que você se separa, ou que você deixa de praticar ou fazer alguma coisa que seja pecado, ou que vai entristecer o Espírito Santo, quando você deixa de praticar e de fazer, isso é ser santo, isso é se santificar. Como uma pessoa se torna santo? Se beber, não vai beber mais. Fumar, não vai fumar mais. Se mentir, não vai mentir mais. Se é brigão na rua, vai ter paz, não vai ser mais brigão. Na realidade, a santificação, ela traz uma mudança radical na vida da pessoa. Quando uma pessoa ela se separa para Deus, em obediência à palavra de Deus, ela tem condição de dizer: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E as pessoas, ela vê a diferença na vida da pessoa. Uma vez, eu fui numa mercearia comprar um refrigerante. Aí o dono da mercearia disse assim: rapaz, eu tenho vontade de ser crente. Eu tenho desejo também de entrar numa igreja, levantar as minhas mãos, entregar minha vida para Jesus. Mas é tanto crente dando mau testemunho, que eu fico pensando: o que esse povo está fazendo dentro de uma igreja? Está dentro da igreja, irmãos, dependendo do nosso testemunho, nós não ganhamos, nós perdemos. Porque é feio e é triste quando um crente bota a Bíblia debaixo do braço para sair para a igreja e o vizinho olha e diz: lá vai o crente, glória a Deus, aleluia. Se aquilo ali for para o céu, o capeta vai de carona junto. Porque o testemunho não ganha nem o vizinho, não ganha nem a família. Botar a Bíblia debaixo do braço é fácil. Dizer que é crente, isso é fácil. Crente, Satanás é. Ele crê, ele conhece de gente apocalipse. Ele crê, mas não obedece. Ele estremece, mas não obedece. Mas é tão bacana. Ele tem relato na Bíblia de um profeta chamado Eliseu. Vivia nas montanhas, mas de vez em quando ele tinha que ir na cidade para resolver alguma coisa. E tinha uma mulher que observava ele. Eu já falei uma certa feita aqui, que Deus está de olho em você, Satanás está de olho em você, e as pessoas que te conhecem também estão te observando e também estão de olho em você. Somos observados por Deus, pelo diabo e pelas pessoas. Aí aquela mulher, está ela e o marido do lado de fora da casa, e lá vem o profeta Eliseu. Ela vira para o marido e diz: está vendo aquele homem vindo lá? Aquele homem é um santo homem de Deus. Por que ela falou? Porque há tempo ela observava, há tempo ela estava estudando a vida daquele homem. Tanto que ela preparou um quarto na parte de cima da casa, colocou uma cama, colocou lá um vaso, uma morita de água. E aí o marido convidou aquele homem para quando ele viesse na cidade, ele ter um lugar para dormir, para descansar. Ela preparou aquele quarto e disse: a hora que você vier à cidade, você tem um lugar para se hospedar, você será bem-vindo em nossa casa. Mas antes dela abrir as portas da casa, ela observou, ela procurou saber
Teixeira de Freitas, talvez lá na fila da lotérica, ou numa farmácia, talvez lá na UPA, cheio de dor, mas chega alguém e diz, você é crente, não é? Como você sabe que eu sou crente? Não está para ver no seu rosto que você é crente. Então, irmãos, quem serve a Deus de verdade, só que você olhar, você vai ver que é um homem ou uma mulher de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica na vida da pessoa. E é tão bacana. Eu vejo esse homem falando para mim, eu queria dar tempo de uma igreja, mas o que eu vejo de crente fazendo tanta coisa errada, eu falei para ele, meu amigo, eu tenho 35 anos que não aceitei Jesus, não aceitei pessoas, e quem está na igreja e sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Deus. E quem deixa de abraçar a fé e caminhar com Jesus por causa de pessoas, está pior do que elas e vai para o inferno junto com elas. Porque quando nós abrimos nosso coração, nós temos que procurar fazer o melhor. Amém? Se você ora meia hora, você vai andar com quem? Com quem ora 10 minutos ou com quem ora 1 hora? Fala para mim. Fala, menino. Você ora meia hora. Você vai andar com quem ora 10 minutos ou você vai andar com quem ora 1 hora? Hã? Você tem que andar com aquele que ora mais do que você. Porque a fraqueza de um pode levar você à derrota. Então, quando um crente ele começa a andar com quem não tem vida com Deus, vai ficar igual. Quando começa a andar com quem não tem compromisso, vai ficar igual. Quando começa a andar com quem não quer nada, vai ficar igual. Então, se você ora meia hora, procure andar com quem ora 1 hora. Sempre alguém que seja mais espiritual que você. Aleluia. Amém? Aí Paulo, ele fala sobre sacrifício, irmãos. Às vezes você está morto de cansado, a vontade de tomar um banho, ir para a cama dormir, porque vai trabalhar no outro dia. Não é aquele que usa o cansaço como desculpa, não. Eu estou cansado, não vou para o culto hoje não. Mas está de frente à televisão. Quer dizer, os minutos que poderia estar na casa de Deus, não vem para o culto porque está cansado, mas não foi dormir, tá? Assistiu televisão. Agora, se você está cansado, tomou um banho e foi dormir, não é desculpa. O teu cansaço fez você ir descansar, porque no outro dia você tem uma batalha. Aí Deus vai te amar. Agora não está com desculpa, estou morto de cansado, não vou para hoje não. E estava vendo tudo quanto é tipo de porcaria na televisão, mas não veio para o culto como era Deus. Isso são desculpas. Então, irmão, sacrifício, tudo aquilo que você faz, além das tuas forças, também é um sacrifício. Aqui, glória a Deus, que todo mundo mora perto. Eu me lembro que fui pregar uma vez, lá na cidadezinha que o seu marido trabalhou, São Paulo, quando acabou o culto, a gente voltando para Santa Teresa de Madeira, 1 hora depois, acabou o culto, nós fomos jantar na casa do pastor. Cheguei 1 hora depois, lá vem a gente com o carro. Daqui a pouco, assim, irmão, diminui a velocidade, tem um monte de gente na beira da estrada. Você é os membros da igreja. Você, rapaz, é porque eles andam 10 quilômetros para ir e andam 10 quilômetros para voltar. Para ir é descendo, para voltar é subindo. E eles gastam mais ou menos isso 1 hora para chegar em casa. Eles estavam quase chegando em casa, mas tinha 1 hora
Aí na parte de trás fizeram um café lá e a gente tomando. E eu pensando, eu vi uma casa. Esses crentes vão vir da onde? Daqui a pouco chegou gente de bicicleta, chegou gente de cavalo, chegou gente de charrete, chegou gente com um trator com aquele negócio atrás, tinha uns 20 atrás naquela carrocinha atrás do trator, e tudo cantando glória a Deus. A igreja lotou, e era gente que morava longe da igreja. Eu estive no Vale de Jequitinhonha. Aí teve uma vigília numa fazenda. Aí os irmãos começaram a chegar. O irmão lá na fazenda, ele fez um jantar para mais de 100 pessoas. Era muita comida. Eu até falei, irmão, você vai encher a pança desse povo. Quando é meia-noite, eles vão cair no meio do mato, vai dormir. Porque a pessoa de barriga cheia da sono. Eu sou assim. Se eu acabar de jantar e sentar no sofá, almoço então, quem é assim? Acabou de almoçar, dá aquela moleza, né? Agora vai dar janta para o povo, rapaz. Irmão, o povo jantou. E o fogo desceu. No outro dia, meio-dia, o povo ainda estava falando de língua pulando. E aquele mistério. Aí o pastor falou para mim, rapaz, esse povo está aproveitando essa vigília uma vez por mês. Eles estão aproveitando por quê? Porque eles moram longe daqui. Aquele que pode vir de moto vem. Aquele que vem no caminhão e é lotado de gente, irmão, de cima do caminhão. E tinha aqueles que ia a pé. 2 horas e meia andando a pé. Tinha uns lá que andavam mais ou menos como daqui lá no posto. Esse posto que eu conhecia. Era onde aquele posto? Você, rapaz, você depois de tudo aquilo, quando deu meio-dia, fizeram o almoço, todo mundo saiu, né? E a camarinha cheia, mas a caminhada. Aí eu falei, pastor, conversa com o irmão do caminhão, para dar umas 3 viagens, qualquer coisa, a igreja ajuda no combustível. Pede o irmão, né? Para poder levar uma reca e volta, leva outro, depois pode deixar esse povo ir a pé. Aí ele, rapaz, nunca pensei nisso, fomos conversar, o irmão, amém, pede isso para esperar aí, é meia hora de carro, é meia hora para levar, eu volto, meia hora, irmãos, aí, foi uma bênção. Então, sacrifício, irmãos, o que é sacrifício? Você priorizar as coisas de Deus. Se você não priorizar as coisas de Deus, não haverá da parte de Deus. Deus não vai priorizar nada para você se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar. Jesus ele foi claro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e a todas as outras coisas será acrescentado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve, ele tinha mais ou menos, ele estava mais ou menos com uns 15 anos já de evangelho. Ele estava em um determinado lugar, ele escreve, tem cartas que ele escreve da prisão, está preso, escreve às igrejas, alerta às igrejas. Mas o apóstolo Paulo, ele foi perseguido, foi chicoteado, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, foi rejeitado, mas não abandonou a fé. Quanto mais a prova vinha, mais crente ele era, e é isso que ele nos ensina através, aleluia, das cartas escritas às igrejas. Amém? Tem pessoas que elas têm a decisão de seguir ou não. E tem pessoas que já estão chamadas. E foi assim com Jeremias. Vocês lembram? Antes de ser gerado no ventre, eu já te chamei você pelo nome. Quer dizer, não tinha como Jeremias fugir. Porque antes dele ser formado, Deus já o conhecia. Deus
já sabia que era ele. Ele já tinha chamado de profeta para as nações. Mas tem pessoas que Deus dá um livre-arbítrio, que você seguir ou não, que ir para o céu ou não, a decisão é sua. Paulo, ele era um doutor na lei, cresceu aos pés de Gamaliel, que era o maior teólogo da história. Ele pega carta com sacerdotes para perseguir os cristãos, prendia, matava. E um dia ele, no caminho de Damasco, indo perseguir a igreja, ele vê um clarão, e daquele clarão sai uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou o Senhor. Irmãos, quem persegue? Aquele que tem vida com Deus, aquele que tem vida no altar, está perseguindo o próprio Cristo. Porque quando Jesus diz: por que você me persegue? Quem és tu? Ele poderia: eu sou a igreja, eu sou o dono da igreja. Perseguir cristão, perseguir a igreja, é perseguir o próprio Cristo. E ele ficou cego. Aí um dia ele, dentro de casa, o Senhor Jesus chega para o profeta Ananias e diz: vai na rua tal, na casa tal, no número tal, porque lá tem um homem chamado Saulo. Vá até ele. Mas, Senhor, ele mata, ele prende, ele persegue. Pode ir até ele, porque eu tenho obra na vida daquele homem. Aquele homem é um dos meus escolhidos. Então Paulo foi um escolhido. E Ananias foi até ele. E quando Ananias chegou até ele, deu a paz, Senhor. A paz do Senhor, irmão Saulo. Deus não mudou sua vida, mudou o nome de Saulo. Ele passou a ser chamado Paulo. Mas esse homem sofreu muito por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Foi um sofrimento muito grande. O que me chamou a atenção desse texto que nós lemos é que o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando. Tem gente que acha que santificação é andar com o saião lá no pé, é ter o cabelo lá no pé, é não usar brinco, não usar batom, não poder usar. Tem crente que nem relógio usa. Ah, porque não pode usar anel, não pode isso. Não, santificação. A Bíblia diz que quem se santifica, ele se santifica de dentro para fora. Tem gente que muda as vestes, não usa maquiagem, ou quem olha assim, parece o santarrão, a santarrona, mas está podre e está estragado por dentro, não tem intimidade, não tem vida com Deus. E eu vejo aqui, irmãos, Paulo traz o ensinamento: se separe para Deus, porque quando você se separa, você vai aguentar a prova. Quando você se separa, você vai aguentar a luta, vai aguentar a perseguição. Quando você se santifica e se separa, não pense em olhar para trás, não pense em desistir. No propósito do teu coração é o reino, é o céu, é passar a eternidade com Deus. Isso é se santificar. Amém? Glória a Deus. Eu comentei aqui que eu passando em frente de uma casa, aquele rebuliço, aquele glória, aquele aleluia, me chamaram para dar a palavra. Não, eu estou com pressa, eu não estava de carro, estava de ônibus. Mas e aí? A mulher revelou com todo mundo, profetizando para todo mundo. A mulher com a blusa aqui no braço, o cabelo batido no chão, aquele saião. Eu olhei assim, falando tipo japonês com inglês.
Mas que língua bonita. Lá por fim, irmãos, quando foi lhe dada a oportunidade, na hora eu falei: Satanás, espírito de engano, de mentira, de joelho como para trás. A mulher caiu, e era profeta. Tinha 4 anos que ela frequentava aquele posto de oração, 4 anos entregando revelação, e era o espírito das trevas de engano. Aquele demônio, ele cuspiu na minha cara e disse: não era para você estar aqui. E nem era, e nem saiu, eu nem sabia que tinha que ir naquele posto de oração. Maria Munambo, incorporado, não era o Espírito Santo, era Maria Munambo, revelando, falando em língua e o povo glorificando. E eu falei: irmãos, ninguém tem espírito de discernimento. Satanás fazendo a festa no meio de vocês. E tem gente aqui dizendo: Deus está aqui, Deus está aqui. O diabo deu uma gargalhada e disse: eu gosto quando me chama de Deus. Tem pessoas que são enganadas. Tem pessoas que engolem qualquer coisa, deixa qualquer coisa ir para o coração, porque não tem verdadeiramente o Espírito de Deus. Está todo mundo falando em línguas, mas ninguém sentiu que era um demônio que estava ali, enganando. Eu fui pregar numa outra igreja, uma outra mulher manifestou, e desesperado, o diabo: me manda embora, me manda embora. Eu achei estranho, porque todo demônio fala: não vou, você não vai me tirar. E aquele queria ir. Eu falei: por que você quer ir embora? Ele diz: você acha que é só o teu Deus que tem profeta? Eu também tenho os meus profetas. Me manda logo embora, que ainda tem muita igreja com porta aberta. Eu ainda preciso usar os meus profetas. E eu falei: quem é você no espiritismo? Eu sou um Exu profeta. Eu nem sabia que existia isso. Irmãos, eu sou o tipo de pessoa, eu me entristeço como qualquer um. Já fiquei mal. Eu uma vez eu entrei em princípio de depressão. Não estava comendo, não conseguia dormir. Me prendi dentro do quarto. Eu falei: Deus, eu sou pastor. Mas pastor, Elias entrou em depressão. Por que Elias foi para o deserto? Debaixo do pé de cima, ele disse: chega, acabou. O meu pai e minha mãe já morreu, me mata. Ele falando com Deus: me mata, tira minha vida, chega. E Deus mandou foi um anjo com pão e com água. Come do pão, levanta, come do pão, beba da água. Você não vai morrer, ainda tem muita coisa para você fazer. Aí apareceu uma médica lá em casa. Uma pessoa: Chico, a médica bateu na porta da minha casa. A minha esposa foi no quarto: olha, doutora fulana está aí, ela quer te ver. E você: Maria, eu não quero falar com ninguém. E você ligou para alguém? Você: não. Ela está aí, ela falou que Deus mandou ela. Eu fui atender. E ela disse: pastor, Deus me mandou uma médica. Deus me mandou aqui. Porque Deus me falou que você está entrando em depressão. E Deus me falou que o teu cérebro tem aquela lâmpada que está acesa e o interruptor não funciona, você vai apagar e a lâmpada não apaga. O teu cérebro está com um interruptor que não quer apagar. O teu cérebro não quer apagar. É por isso que você não está conseguindo dormir. É perigoso te dar um infarto, um derrame. E se de hoje para amanhã você não dormir, você vai morrer. E Deus me mandou aqui para orar por você. Eu caí de joelho. Aleluia. Salmista, ele deixou escrito: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu. Aí de joelho ela orou por mim. E você: olha, pastor, eu creio no poder da oração, mas eu vou te dar esse medicamento, você vai tomar ele.
horas da noite, eu apaguei, fui acordar 10 horas da manhã no outro dia. E tinha uma semana que eu não dormia. Tinha uma semana que eu não tinha paladar, eu não queria comer, eu não queria ver ninguém. Pastor, irmãos. Aí tem gente que acha que pastor é super-homem. Você não é Mulher Maravilha. Você não é um super-homem. Nós somos seres humanos. Temos nossos defeitos, temos as nossas falhas. Mas Deus é tão bom, ninguém sabia. Só a minha mulher sabia o que eu estava passando. E ele tocou no coração de uma mulher. A minha mulher não ligou para ele, eu não sei como ela soube, mas ela disse: Deus me mandou aqui e falou tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Por que eu estou citando isso? Se você for estudar sobre a história de Paulo, irmãos, você fica maravilhado. Um homem que foi açoitado, apedrejaram ele, tiraram ele como morto, pensavam que ele estava morto, apedrejado, açoitado, preso, perseguido. E no dia que recebeu a sentença de morte, sem ter cometido um crime, ele não murmurou, ele escreveu a Timóteo para ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, e ele diz: olha, eu combati o bom combate, acabou a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, e por fim, aquele que é justo e fiel me dará a coroa da vida. E quando for para tirar a cabeça dele do corpo, antes da cabeça sair do corpo, ele grita e diz: morte, aonde está a tua vitória, morte? Aonde está a tua vitória? Cadê a tua vitória? Porque ele sabia que o corpo ia ser enterrado, mas que a alma ia encontrar com o Senhor. É por isso, irmãos, a igreja, nós somos corpo de Cristo, nós somos membros de um corpo. O corpo sem membro não vive. Já viu um corpo sem coração? Um corpo sem pulmão? Um corpo sem João? Um corpo sem os pés? Somos membros de um corpo. Cristo é a cabeça do corpo. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. Mas tem que parar com esse negócio, irmãos. Fofoca não é de Deus. Isso não é de Deus. Picuinhas. O crente também é na igreja com picuinha para o outro. Eu acabei de falar aqui. Às vezes tem aquela pessoa que ela fala assim: não, eu vou fazer o melhor para Deus. Foi tão bacana. Quando a caravana estava aí, as mulheres cantando, depois juntou com as mulheres da caravana, depois se juntou as mulheres da caravana, as mulheres aqui, as mulheres da Assembleia de Deus. Você lembra a glória que desceu? Como que Deus vai operar em uma igreja dividida? Pessoas com pensamentos podres. Se Deus colocar uma líder para poder te liderar, respeita, ora pela liderança, não critica, não saia falando. Ah, porque eu não gostei daquele louvor, ah, porque eu não achei bacana. Não é para você. O louvor que você gosta, bota para tocar na tua casa, na casa de Deus. Você não manda, quem manda na igreja é o Senhor, e tem que fazer aquilo que o Senhor manda. O que mais tem é gente que não respeita a liderança, irmãos. Abaixo de mim, quem manda em mim é Deus. Se eu levantar líder aqui, o líder tem que ser respeitado. Abaixo de Deus sou eu, e abaixo de mim é aquele que eu colocar como liderança e tem que ser respeitado. Tiago, ele cresceu ouvindo Paulo pregar para a mãe e para a avó. Com 16 anos, Paulo
Agora ele na preso em Roma. Tiago, aquele que lá atrás tinha 16 anos, hoje homem, é o pastor de uma igreja. E Paulo, trazendo a ele, olha que você aprendeu, olha que você ouviu, cuidado com determinados crentes. Tem pessoas que às vezes entram para a igreja, não é para ajudar a igreja a crescer, é para matar a igreja, para destruir a igreja, e diz que é crente, irmãos. Tiago deixou escrito no capítulo 3, eu estava falando hoje, que eu vi lá em Vitória chegar um navio, eu pensei que ele não ia conseguir virar, porque entra pelo canal para dentro do centro de Vitória. O navio era tão grande que eu não vai conseguir virar, ele vai ter que voltar de ré, e virou com dificuldade. O homem consegue guiar um navio, irmãos. A carreta, olha o tamanho de uma carreta, o volante é desse tamanho, olha o tamanho da carreta, olha o volante que o motorista está guiando. Olha o tamanho do leme de um navio, olha o tamanho do navio, olha o tamanho do leme. O homem consegue guiar um navio, consegue pilotar um avião, consegue dirigir uma carreta. O ser humano consegue fazer proeza, mas não consegue domar a própria língua. E tem muito crente que vai para o inferno por causa da língua, irmão. Quem tem língua grande não vai para o céu, não, irmão. Se você é de uma igreja, em vez de você falar bem da igreja, em vez de você falar bem dos irmãos da tua igreja, se sair para um e para o outro falando mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos seus irmãos da igreja, quem é que você vai conseguir trazer para a igreja se você está destruindo ela? Se você está acabando com ela? Nunca vai ter. Eu não sou perfeito, eu tenho os defeitos. Eu disse aqui um dia que se alguém pergunta, pastor, você tem pecado? Claro que tem, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem é mentiroso. Pegamos no ouvido falar, no guardar coisas no coração. Então, quando a gente vem para o culto, se for na rua, se for dentro da igreja, o culto é para Deus, o louvor é para Deus, a palavra vem de Deus, tudo é para Deus, não é para o homem. Fizemos aquele culto ali fora, a primeira coisa, irmãos, o propósito aqui não é cesta básica, o culto é propósito, o culto em primeiro lugar, primeiro vamos cultuar o dono de tudo e de todas as coisas, para depois receber nossa bênção. Agora, porque não ganhou a cesta, eu vou embora. Ah, porque ninguém me deu um papelzinho. Bíblia está cheio de papelzinho. Teve um que no dia que eu falei que era só, naquele dia eu ia pegar só o nome de crente, mas quando eu voltasse ia pegar de quem não é. Eu não preciso da sua cesta, eu não preciso de nada, não sei o quê. Eu olhei para cá do sujeito, eu não te convidei aqui. Você aparece por lá. Se onde estiver certo. Então tem gente, irmãos, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Só que nós que servimos a Deus, a gente tem que ter o nosso cuidado. É tão feio, principalmente o ímpio, porque dentro da igreja a gente sabe quem é e quem não é. Sabe ou não sabe? Aqui todo mundo sabe quem é e quem não é. Você já pensou? O ímpio lá fala assim, é da igreja, mas é fofoqueira, é limparuda, vive falando mal da vida dos outros. Aí quando está dentro da igreja, tem crente dentro da pessoa, tem crente que não quer nem sentar perto. Você está perto não, porque já sei que a língua é maior do que o corpo. Então, irmãos, vamos sacrificar. Vamos sacrificar, se santificar, se separar. Não vamos permitir que Satanás bombardeie. Eu preguei sobre isso esses dias aqui, não foi? Vocês lembram disso? Que Satanás ele vem onde? Na mente. É na mente, ele vem na mente
vá à casa de Deus, ou em qualquer lugar, buscar a Deus. E desistir por causa de pessoas. Quem morreu na cruz não foi pessoas. Quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que por causa de pessoas, tem pessoas da igreja, ou desviado do mundo, autorar na igreja, mas do jeito que está, é melhor estar no mundo. Então você não tem que estar na igreja por causa de pessoas, você tem que estar aqui por causa de Deus. Porque tem hora, irmãos, que a pessoa, ela se abate. Eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, irmão, me tem tudo hoje. Hoje, sabe, irmão, não sei como está jogando. De repente, ela está triste, abatida, porque está querendo fazer e não tem ajuda. Em vez de ajudar, é falação pelas costas. Aí, quando cai no ouvido, aí a pessoa fica mais triste ainda. Fica no fim. Não? Aqui na igreja, abaixo de Deus sou eu, e abaixo de mim, Giovana, Fagner e Briguinho. Só se dão a direção. E tem o Domingos aqui apoiando, ajudando, como diácono, a igreja. Porque, irmãos, em meio as pessoas pensam assim: poxa, o pastor não está aí, tem vitória. Agora, preferi deixar a igreja fechada. Por que não agradece a Deus pela vida da Giovana? Por que não agradece a Deus pela vida da Jaciana, pela vida da Fábio? Eu sou bom quando o pastor estiver lá. A pessoa vai para o inferno se pensar assim. Não é o pastor que morreu por você. Não foi o pastor que ressuscitou e foi para o céu para te levar. Não, irmãos, a obra é de Deus, não é minha, não é de pastor. As irmãs são lá, eu preciso ajudar elas. Amém? Então, irmãos, nós já paramos aqui com o grupo de louvor uma vez, paramos 2 vezes. Eu não quero saber de conversa fiada. Eu não quero saber de ninguém bater o dente. Quem não quer ficar no grupo, sai. É melhor você sair e ficar na sua, do que estar e ficar reclamando, sair por aí falando, batendo o dente. Porque eu acabei de dizer, Deus está de olho, Satanás está de olho, e as pessoas também. Porque se você chegar para o ímpio e falar mal da igreja, como é que você vai trazer ele para a igreja, se você está jogando lama na própria igreja? Não é assim? Aí, mãe, a nossa visitante, você está nos ajudando aqui. Como é a senhora? Hã? A irmã Lúcia. Alegre, irmãos, com Jesus. Alguém chega para a senhora, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos crentes da igreja. Aí quando o pastor falar de chamar para vir no culto, você ia vir para o culto? Se alguém ficar falando mal, não vem, irmãos. Então, eu vou fazer lá o quê? É tudo isso? O pastor é assim? Os crentes é desse jeito, não falar nada? Eu prefiro ir para o banho, encher a cara de cachaça, mas eu não boto o pé. Isso é sério. Eu nunca vi falar que no reino de Satanás eles brigam entre eles. O diabo ele é mais unido do que crente com crente, certos crentes, irmãos. Então a palavra dessa noite é: ofereça o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que você for fazer, faça melhor, não para agradar a homens, mas para agradar aquele que te chamou. Aleluia! É para ele que você vai fazer. É isso. Amém? Amém, Maria? Que Deus abençoe todos. Dá vontade de falar, na hora já estou esperando.